Livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 6 e todo o capítulo 7. É uma leitura um pouco extensinha, um pouquinho extensa, mas se faz necessária para nós recebermos da palavra do Senhor nessa noite. Livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 27, e a gente adentra o capítulo 7 nessa noite, no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que estava junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está assim, prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês. Ó Israel, vocês não puderam resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentassem segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabde.
E fazendo com que se apresentasse a família de Zábede, homem por homem, o indicado foi Acã. Ou algumas versões, o nome está Acor. Filho de Carmi, filho de Zábede, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, 1,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa e a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e o levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira, porque aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém, queridos. Irmãos, nós começamos no último domingo uma série de mensagens que vai perdurar durante todo o mês de julho. 5 atitudes para obter poder ou autoridade espiritual. O pastor Rafael começou semana passada e pregou de forma tão maravilhosa, falando a respeito do primeiro voto, 5 votos. E o primeiro voto é sobre tratar seriamente com o pecado. Hoje nós vamos para o segundo voto, e ao longo deste mês de julho, nós apresentaremos para a igreja 5 votos que nós devemos fazer para adquirir, para obter poder, autoridade espiritual. Note que quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vamos perceber que Moisés, já lá da caminhada, lá atrás, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11, Moisés vai descrever que a terra prometida, que o lugar prometido por Deus ao seu povo era uma terra de montes e vales. Eu me lembro que eu inclusive já preguei sobre esse texto aqui na igreja. No entanto, eu creio que essa declaração é mais do que uma descrição de contraste entre a montanhosa paisagem de Canaã e a monótona planície do Egito. Trata-se mais do que isso, é uma descrição da geografia, da vida e da fé do povo de Deus. Quando pela fé nós nos apropriamos da herança que nós temos em Cristo, nós experimentamos picos de vitórias, mas também nós passamos por vales de desânimo. O desânimo não é uma situação inevitável na vida daquele que segue a Jesus. O desânimo não é algo que você está blindado uma vez que você caminha com Cristo, de jeito nenhum. O desânimo, nós estamos sujeitos a ele. A nossa caminhada cristã, ela está passível, ela está suscetível a montanhas e vales. Nós vivemos esses picos de montanhas e descemos aos vales mais profundos. Mas uma coisa é você passar pelo vale com oportunidade de crescimento. Uma coisa é você passar pelo vale quando Deus te dá a oportunidade de você crescer. Outra coisa é você entrar no vale quando você está em desobediência ou quando você está colhendo o fruto do seu pecado. O texto que nós lemos de Josué capítulo 7 é o tipo de texto que nós não gostamos de ler.
Ele não é o tipo de narrativa que termina com felizes para sempre. Nós gostamos da redenção de Paulo, gostamos a respeito da transformação de Pedro, nós gostamos de ler a respeito da mulher samaritana, mas quando nós nos deparamos com textos como esse, nós ficamos assustados, porque é um texto difícil, pesado de se ler, um texto que o seu fechamento traz uma história de morte, uma história de penalização. Nós preferimos o Salmo 23. Ele é doce, ele é agradável, ele é gostoso de se ouvir e de se ler. Nós até pedimos o famoso Sermão do Monte, que começa lá em Mateus 5. Mesmo sendo uma palavra dura, vem com pitadas de graça. Nós até suportamos Jeremias 29 como uma ótima opção, mesmo quando nós vemos o profeta choramingando, a gente até aguenta. Agora Josué 7 é demais para a gente, é demais para mim, talvez é demais para você. Muitos fariseus em nossos dias vão ler Josué 7 e vão falar: opa, nós estamos no tempo da graça, esse texto não serve para mim. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco sobre isso. Aqueles que são adeptos, os defensores dos direitos humanos, vão ler esse texto e vão se contorcer, porque vão falar: olha, esse texto é uma barbárie, tem requintes de crueldade, vamos pedir ao STF para tirar este capítulo do livro de Josué, da Bíblia dos cristãos. É algo que nós corremos o risco, dentro do contexto que nós vivemos hoje. Tudo isso, irmãos, porque temos muita gente. Isso para não dizer que nós mesmos temos muita, mas muita dificuldade de encarar o pecado de frente. Nós até reconhecemos o pecado, nós até o repreendemos, lidamos com ele e repreendemos. Mas às vezes nós repreendemos o pecado assim como eu repreendo o meu cachorro Bob lá em casa, quando ele faz xixi em um canto da casa e a Gisele fica muito brava. E aí eu vou repreender o Bob, mas eu repreendo o Bob com excesso de carinho. Ou seja, o Bob nunca vai aprender. E Gisele está me vendo, ela está dando risada disso, porque ela sabe do que eu estou falando. Nós lidamos e tratamos com o pecado da mesma forma. Nós tratamos o pecado como um bichinho de estimação, que a gente até lida e repreende ele, mas a gente não abre mão dele de jeito nenhum. Josué capítulo 7 começa apontando uma queda catastrófica do povo de Deus, porque aquele povo tinha alcançado vitórias. Nós acabamos, no capítulo 6, nós temos todo o povo de Deus, sob a liderança de Josué, que venceu, conquistou Jericó. E inclusive, a gente ensina a história de Jericó para as nossas crianças, mas a gente pula o capítulo 7 de Josué. E os textos estão ali intimamente ligados. Josué, então, no capítulo 7, nos mostra essa queda catastrófica do povo de Deus, porque esse povo que alcançou vitória, agora começa num processo de declínio. E se você voltar os seus olhos comigo para o versículo 27 do capítulo 6, onde nós começamos a ler, o texto diz o seguinte: assim o Senhor estava com Josué. Olha só que maravilha. Eles tinham alcançado vitória, eles estavam vivendo o ápice da sua glória. Mas aí a gente vai para o versículo 1 do capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. O assim do versículo 27 do capítulo 6 deu lugar para o mas do primeiro versículo do capítulo 7. E se você estudar e investigar um pouco mais, o versículo 18 do capítulo 6 de Josué, Deus dá uma ordem àquele povo. Deus então fala para eles: olha, eu vou dar Jericó a vocês. Isso é aula de escola dominical para criança, hein, irmãos? A história de Jericó. Vou dar Jericó para vocês. Todo capítulo 6 nós temos toda a narrativa da conquista de Jericó. Vocês vão rodear Jericó e tem umas 7 voltas, temos as trombetas, temos os cântaros, temos o grito, temos música, temos de tudo. Aquele povo não vai guerrear, eles vão gritar e o Senhor vai derrubar as fortes muralhas de Jericó. Só que Deus dá uma ordem. No versículo 18 fala o seguinte: vocês vão vencer Jericó, eu vou dar a vitória a vocês, eu vou derrubar os muros de Jericó. No entanto,
quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas daquele lugar, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Deus falou: eu vou dar Jericó a vocês, mas o ouro, a prata, os utensílios, não mexam nisso, não toquem nisso, não peguem para vocês isso. Deus deu uma ordem muito clara: não se apossem disso, é condenado e vai trazer maldição sobre a vida de vocês. A ordem é clara, mas queridos, Acã não conseguiu êxito no cumprimento da ordem que Deus tinha dado. Os olhos de Acã foram mais fortes que a fé. A ganância de Acã venceu a sua confiança em Deus, e a cobiça daquele homem puxou o tapete da sua obediência. E aí nessa noite nós adentramos o segundo voto que Deus nos desafia a fazermos diante dele: não seja dono de coisa alguma. Você mesmo em casa pode repetir comigo: não seja dono de coisa alguma. E esse texto está nos ensinando que enquanto Deus não nos for suficiente, jamais nós estaremos prontos para adentrar os lugares de bênçãos e tomar posse das promessas que Deus tem para a nossa vida. Queridos, quando Deus fala para Israel, para Josué, para todo Israel: não toquem nas coisas condenadas de Jericó, Deus não estava brincando com Israel. Tem muita gente ainda hoje achando que Deus está levando a vida na brincadeira. Deus não brinca. Sim, irmãos, Ele é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus cheio de bondade e de graça, mas Ele não é um Deus que brinca. Deus costuma ser implacável, e Ele leva muito a sério a sua palavra. E nessa noite eu quero convidar você a fazer um voto hoje: não seja dono de coisa alguma, confie no Senhor. Segundo Tozer, que é o livro que nós estamos respaldando essa série de mensagens, ele diz o seguinte: eu não quero dizer que nós não possamos possuir coisas, eu quero apenas dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse nos embaraça. Esse senso de ser dono de algo causa embaraço na nossa vida. E o pecado de Acã é justamente isso. Acã desejou, Acã cobiçou, e esse senso de posse falou mais alto. Acã queria ter alguma coisa. Acã não confiou no cuidado de Deus para com ele, para com a casa dele. E o pecado de Acã destruiu a vida dele, aniquilou a sua família e trouxe derrota ao povo de Deus. Tanto é que no capítulo 22 de Josué, o versículo 20, Acã ele não sofre as consequências do seu pecado sozinho. Josué está falando: não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Preste bem atenção: os nossos pecados, a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa falta de fé, de confiança, não trará juízo apenas sobre a sua vida individualmente, mas trará consequências na sua família, no seu entorno. Faz-se bem lembrar o seguinte, e aí eu vou pegar um pouquinho daquelas pessoas que estão agarradas, na desculpa da graça de Deus. Ei, a graça de Deus te perdoa, mas não te isenta de colher os frutos da sua desobediência. Você está plantando pecado, você vai colher pecado. É impossível você plantar limão e colher laranja. Vai colher limão, e do mais azedo possível. Deus não vai nos isentar de termos colhermos a nossa semeadura. A graça sim vem para nos perdoar, mas Deus não vai nos isentar de colher os frutos que nós estamos plantando. A confissão de Acã revelou os recônditos do coração daquele homem.
Ele era um homem que tinha ganância em seu coração, egoísmo, cobiça, falta de confiança, falta de fé. E tudo isso abre algumas brechas na alma dele, que o levou a desejar, que o levou a ter o anseio por esse senso de posse. Aí eu pergunto para você, nós também não corremos o mesmo risco? Não estaria nós também sujeitos às mesmas armadilhas? Diante disso, nós precisamos fazer algumas ponderações. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o nosso senso de posse, ele tenta suprimir a autoridade e o poder que nós recebemos de Deus, que nos foi outorgado. A cidade de Ai é uma cidade que está ao norte de Jericó, por cerca de... Temos alguns quilômetros ali ao norte de Jericó, a cidade de Ai. E se fosse no dia de hoje, no último censo do IBGE, a cidade de Ai constava com cerca de 12 mil habitantes. E esse número de 12 mil habitantes era o número apenas dos sentinelas que Josué tinha. Ou seja, o povo de Israel era muito mais numeroso. E toda aquela cidade, aquele pequeno vilarejo, poderia, se o exército de Israel adentrasse ali, eles seriam definitivamente esmagados. Só que, no entanto, quando os espias vão ver a terra, a cidade de Ai, eles voltam trazendo para Josué um relatório, falando, olha, é uma cidade pequena, não precisa mandar o exército todo não, manda uns 2 ou 3 mil homens. Josué então prepara os homens e manda cerca de 3 mil homens, armados até os dentes, para conquistar a cidade de Ai. No entanto, quando eles chegam até Ai, os soldados daquelas cidades, eles eram uma verdadeira matilha de pitbulls, porque eles colocaram os 3 mil homens de Josué para correr. E não apenas puseram esses homens para correr, como eles feriram 36 desses homens. Foi uma verdadeira vergonha para Israel. Aquele povo tinha conquistado Jericó sem sequer dar um soco no inimigo. Apenas com música, apenas com louvor, eles conquistaram Jericó. E agora, com toda a sua força, eles perderam vergonhosamente a batalha. Sabe por quê? Porque quando existe pecado no meio do povo de Deus, tende a suprimir a autoridade que nós recebemos da parte de Deus. Esse senso de pertencimento, esse senso de poder ou de posse que nós queremos exercer, muitas vezes acabam sabotando a nossa caminhada com Cristo e nos levando, ao invés de conquistar vitórias, nos leva a experimentar as derrotas mais amargas. O senso de posse, irmãos, tende a suprimir a autoridade que Deus nos outorga. A vitória de Josué e seu povo, claro que foram adquiridas por Deus desde sempre. Sim, mediante de milagres, sim, mas principalmente pela autoridade que eles receberam da parte de Deus. Mas, queridos, aonde tem cobiça, aonde tem egoísmo, aonde tem ganância, aonde há falta de fé e confiança, se perde a legalidade para vencer em toda e qualquer situação. Talvez muitas das suas derrotas na sua vida, e eu não vou falar de lutas, porque a vida do cristão é feita de lutas, mas muitas das nossas derrotas são consequências desse coração entregue à ganância e ao egoísmo que está tão intrínseco em nossa vida. E nesta noite Deus está nos convidando a fazer um voto: não seja dono de coisa alguma. Abra mão da cobiça, abra mão do egoísmo, abra mão da inveja, abra mão da falta de confiança, abra mão da sua falta de fé, abra mão da cobiça no nome de Jesus. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que o nosso senso de posse, ele nos torna frágeis nas nossas emoções. Ele tende a tornar as nossas emoções frágeis. No versículo 5, na parte B, e o versículo 6, o texto da palavra do Senhor nos diz assim: que o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a sua cabeça. Aqueles homens que até então eram destemidos, junto com a liderança, junto com os anciãos, junto com o seu líder maior, com o seu general Josué, eles agora correm para debaixo dos lençóis e eles começam a tremer como cães covardes, porque eles foram afugentados, porque eles não quiseram lidar de forma que a lidar seriamente com os seus pecados. Eles confiaram em sua própria força e, no entanto, eles estavam debaixo da maldição de um pecado de um único homem. Eles vêm então em sua sequência de vitórias e milagres, e agora eles se deparam com uma das piores derrotas que poderiam ter experimentado. Quando nós não vigiamos o nosso coração, a fragilidade se torna sorrateira e acaba sabotando as nossas emoções. Muitos de nós, irmãos, estamos vivendo, claro que nós estamos vivendo uma época difícil, mas mais do que nunca, nós temos visto pessoas com as emoções fragilizadas. Eu não estou falando apenas neste momento de isolamento social, mas eu estou falando de uma construção de uma sociedade fragilizada, frágil, mimizenta, cheio de dodóis. Eu não lembro o nome daquela planta que você rela nela e ela se fecha. Como que chama? Vocês sabem? Dormideira. Você rela nela, se fecha. Gente, já vem de alguns anos, e por que não dizer de décadas, essa sociedade que você rela, ela se fecha. Você não pode falar nem um pouquinho mais duro com ela. Gente frágil em suas emoções, gente que continua se escondendo debaixo da cama, que falta coragem para encarar os seus desafios. Ei, o Senhor falou para Josué, enquanto Josué estava prostrado: levanta, Josué. E nessa noite o Senhor fala para você: levanta, para de ser mimizento no nome de Jesus. Faça alguma coisa, conserte a tua vida, dê passos significativos para que você alcance a sua vitória, no nome de Jesus. Nós vivemos debaixo dessa realidade, onde as emoções estão fragilizadas. Há um construto social e intelectual para destruição, para desconstrução do ser humano, conforme a integralidade daquilo que Deus orienta segundo a palavra de Deus. Os homens estão cedendo o seu lugar, estão cedendo o seu lugar às mulheres cedendo os seus lugares aos homens, os adultos estão sendo infantilizados e as crianças estão sendo erotizadas. Tudo isso é a inversão de valores, são as fragilidades emocionais sendo colocadas para fora. E tudo consequência de fato desse senso de posse que acaba tornando-nos cada vez mais presas fáceis para o inimigo. O pecado de Acã, ele não apenas rompe as defesas físicas, mas ele também rompe as defesas emocionais. A cultura do medo, após a derrota do povo de Israel pelo exército de Ai, toma conta do povo de Deus, e todo o povo. O texto fala que o coração do povo derreteu e ficou como água. Aquele povo que estava imbuído de coragem, agora batesse o pé, eles saíam correndo. O medo estava espalhado, porque eles estavam fragilizados. O pecado tende a fazer isso, a fragilizar o nosso coração. Se for para o nosso coração ficar fragilizado pelo pecado, que seja da maneira certa, ou seja, em quebrantamento, em humilhação diante de Deus, e não para nós vivermos escondidos, ao invés de encararmos frente a frente no espelho quem nós verdadeiramente somos. Falta disposição em nosso coração para nós de fato, vou pegar um pouquinho do gancho que o pastor Rafael falou semana passada, de coragem para lidar seriamente com os nossos pecados. Precisamos. O senso de posse tende a nos trazer segurança,
Tem muita gente que acha que pode alguma coisa, que tem alguma coisa. Enquanto ele tem, enquanto ele acha que ele pode, ele se sente seguro, até que a verdade é revelada. Até que a verdade é revelada. E nós chegamos à conclusão que nós não temos nada, não podemos nada, sequer a gente sabe se amanhã vai acordar vivo. Nós não sabemos. Vivemos debaixo de uma ameaça viral, sanitária, aonde existe um vírus, um negócio invisível que está nivelando todo mundo, rico, pobre, pobre, rico, branco, negro, homem, mulher, adulto, criança, idoso, está nivelando todo mundo. E daí você que acha que é alguma coisa, você que pensa que tem alguma coisa, você chega à conclusão que você não é nada, que você não tem nada. E se você não cuidar, se você não se cuidar, você se torna uma presa fácil. E aí você tem esse senso de que você pode alguma coisa. E quando você se depara com a verdade, você deixa de ser um controlador convicto e passa então a ser um covarde que vive escondido, com medo dos desafios que a vida coloca diante de você. Nessa noite, o segundo voto que Deus coloca diante de nós como um desafio: não seja dono de coisa alguma, confie no Senhor. Terceira coisa que esse texto nos ensina: o nosso senso de posse nos conduz a uma rebelião contra a vontade de Deus. Citei aqui o texto de Josué 7, quando Josué então tem toda aquela situação e ele vê o povo fragilizado. Josué também, ele se coloca, um homem valente, hein, irmãos. Josué era um general de primeira categoria, valente, sempre disposto. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre a posição de Josué e Caleb. Josué e Caleb, quando eles ainda eram jovens, eles foram espiar a terra prometida com os outros 10 homens. Eles dois foram os 2 únicos que voltaram imbuídos de coragem, confiando no Senhor. Mas agora Josué está diante de um fato, que ele vê o seu povo fragilizado, e a primeira atitude que Josué tem é fazer uma tentativa de se rebelar contra o Senhor. A fragilidade costuma preparar o terreno em nossa vida para a rebelião. Quanta gente que tem caminhado frágil, de novo, não estou falando desse tempo de isolamento só não, estou falando de uma longa história aí para trás, hein? E que hoje está culpando Deus, se rebelou contra o Senhor e tem tentado colocar Deus no banco dos réus. Sabe por quê? Porque nunca se dispôs a tratar seriamente com os seus pecados. E a vida só anda para trás, está pior do que caranguejo. Sabe por quê? Porque não teve coragem de olhar no espelho e falar: olha, esse homem, essa mulher é um pecador e precisa de Jesus, precisa de transformação, precisa abandonar práticas que desagradam o Senhor. No versículo 7, do capítulo 7 que nós lemos, Josué então, ele começa naquele momento reclamar com o Senhor e falar: ah, Senhor, por que o Senhor nos trouxe para aqui depois do Jordão para nos entregar nas mãos dos inimigos, para nós sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Josué teve um planejamento, ele foi para a batalha, não deu certo, tinha pecado no meio do povo. Ah, Josué está frágil, vê o seu povo frágil, e ele, esqueci o nome do bichinho lá, que fala: ó céu, ó terra, ó azar, ó vida. E Josué, ele não apenas começa a reclamar, mas ele começa a colocar o pezinho dele no terreno da rebelião. Porque Josué rasga as suas vestes, ele se prostra em terra, ele se arrepende porque ele foi obediente ao Senhor, e agora Josué coloca a culpa em Deus. Deus então, de guardião do seu povo, passa a ser acusado. Josué tenta colocar Deus no banco dos réus. O vigoroso e fiel escudeiro de Moisés, Josué, tenta colocar o pé na estrada da rebelião. Josué pensou naquele momento que aquele era o fim. Mas para Deus a história só estava começando. Porque no versículo 10, Deus fala para Josué: levanta, Josué, levanta. Por que você está assim prostrado, Josué? O povo tem pecado no meio de Israel, você tem que consertar esse negócio aí, faz alguma coisa, vai lá, e o Senhor dá ordem, e Josué tem que levantar, irmãos. Às vezes a gente tem uma perspectiva de Deus apenas do Pai do Novo Testamento, né? E do Pai do Novo Testamento é completo, mas a gente isola a parte da correção e a gente acolhe apenas a parte do amor.
Semana mesmo eu falei com o Henrique, dei uma ordem para ele tomar banho. E lá em casa o Henrique, ele é o cascão lá de casa. Então ele enrola o máximo que ele pode para não tomar banho. E eu falei, vai tomar banho já. E ele foi pisando duro. Eu falei, o que é isso? A obediência aqui tem que ser com requinte de alegria. Põe um sorriso no rosto. Ele estava assim, não sei se dá para você ver meu rosto, mas ele foi. Porque às vezes a gente só quer acolher aquele pai que nos trata com amor, mas não aceitamos a correção do Senhor. E eu sei que ele foi tomar banho. Quando ele saiu do banho, eu peguei ele, coloquei ele no colo, expliquei para ele sobre a importância do banho. Já perdi as contas de quantas vezes eu expliquei, mas eu expliquei para ele de novo. Há de fato, irmãos, a necessidade de termos a consciência de que Deus está chamando a nossa atenção para que nós realmente façamos concertos na nossa vida, que nós deixemos de nos rebelar contra o Senhor, uma vez que muitos, isso para não dizer todos, os nossos conflitos e derrotas são consequências dos nossos pecados, dos nossos deslizes, e Deus está nos chamando a um concerto. Enquanto nos nossos dias nós somos ludibriados por alas do conhecimento, que tentam de alguma forma remover dos nossos ombros a culpa, e fala assim, olha, continue aí chorando, tadinho de você, judiação, e passa a mão na sua cabeça. Não, peraí. Nós precisamos de fato assumir as nossas posturas, assumir quando erramos. Não é vergonha pedir perdão, não é vergonha converter-se do caminho, não é vergonha fazer um retrocesso para haver realmente cura e restauração, mas do jeito que está você não pode continuar não. No nome de Jesus, você precisa tratar com o seu pecado, e você precisa fazer um voto nessa noite, de não ser dono de coisa alguma, de confiar no Senhor, de não deixar que o egoísmo, que a ganância, que a cobiça, que a falta de fé e confiança tome conta do seu coração. Você precisa de fato assumir as suas culpas e tratar delas. Deus fala a Josué, levante-se, faça alguma coisa, haja. Israel está em pecado e eles precisam tratar a respeito disso. E aí eu vou para o quarto ponto nessa noite. Eu estou correndo um pouco para concluir, que a palavra hoje é um pouquinho extensa, mas eu já estou chegando no final. Nosso senso de posse muitas vezes abre brechas para outros pecados em nossa vida. O diagnóstico de Deus para aquele povo não foi agradável. Eu acredito que você, como eu, não gosta de chegar no médico e receber do médico um diagnóstico de alguma enfermidade. Eu acredito que você não gosta. E muitas vezes esses diagnósticos caem como uma bomba sobre o nosso coração. E Deus está falando com Josué. Josué, o povo Israel está em pecado. Tem pecado no meio do povo. Queridos, no entanto, o pecado, ele nunca ousa chegar na nossa vida sozinho. E se você ler comigo o versículo 11, você vai perceber que o Senhor está falando com Israel. Eles quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ou seja, não bastou cobiçar, não bastou querer, não bastou desejar aquilo, eles furtaram. Eles roubaram, eles esconderam. Lembra que eu falei no início que o egoísmo, a ganância, a cobiça, a falta de fé, a falta de confiança são coisas que acabam abrindo brechas para outros pecados na nossa vida? Pois é, eles trazem consigo agora o roubo, a mentira e a ocultação. Minha mãe costuma falar que o diabo ajuda a gente a pecar, mas o mesmo diabo que ajuda a gente a pecar, não ajuda a gente a esconder. Não ajuda a gente a esconder. E às vezes nós pegamos os nossos pecados e fazemos como o gato na caixa de areia. E escondemos lá aquele produto, né, mal cheiroso. Escondemos lá na caixa de areia. E por mais que esteja enterrado lá, o mau cheiro continua a subir até que o dono vá lá e limpe.
Muitas vezes nós pegamos os nossos pecados e escondemos na areia, mas o mau cheiro continua chegando nas narinas de Deus, e nós precisamos tratar seriamente com isso. E se você observar o processo da confissão de Acã, olha só, o versículo 21, Acã traz a sua confissão a Josué. Ele fala: quando eu vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Note o processo gestacional do pecado. Acã viu, depois que ele viu, ele cobiçou, depois que ele cobiçou, ele pegou, e por fim ele escondeu, e a consequência disso foi a derrota na vida do povo de Deus. Ninguém, em hipótese alguma, chega assim: pá, pequei. O pecado, o apóstolo Paulo fala que e ele usa inclusive uma linguagem gestacional, o pecado é gerado em nós até que ele venha dar à luz. O diabo vai sugerindo o pecado, e a nossa carnalidade tende a absorver, a gostar, a apreciar a ideia, até que por fim se prepara o ambiente, a armadilha, e nós então caímos. Existe todo um processo até a consumação do pecado, e muitas vezes nós estamos dentro desse processo e não abrimos o nosso olho, para ver a misericórdia de Deus que nos chama para sair dessa situação. A materialização do senso de posse no coração de Acã lhe custou muito caro, porque quando Acã viu aqueles objetos que eram abomináveis ao Senhor, Acã desejou, Acã furtou, Acã pegou, Acã escondeu, e ele pagou muito caro por isso. Faltou para Acã um voto no seu coração, na sua vida. Faltou para Acã autoridade para ele sobreviver. E nessa noite a palavra do Senhor nos convida a fazer um voto: não seja dono de coisa alguma. Cuidado com a ganância, cuidado com a cobiça, cuidado com o egoísmo, cuidado com a falta de fé, com a falta de confiança no Senhor. Porque quando Acã pegou para si aqueles tesouros, Acã estava falando para Deus que Deus não lhe era suficiente para suprir toda e qualquer necessidade. Se nós avaliarmos todo o histórico de Israel, nós vamos ver que ao longo dos 40 anos peregrinando no deserto, as roupas daquele povo e nem os calçados deles se estragaram. Deus cuidou de cada detalhe daquele povo, e mesmo assim Acã não confiou. O desejo de posse, de ter alguma coisa, formatou ou criou uma armadilha para que aquele homem caísse. Há uma necessidade, irmãos, hoje, de nós fazermos um voto de não sermos donos de coisa alguma. Olhe para o nosso país, porque nós temos tantas narrativas e tantas coisas no campo da corrupção. Porque os nossos líderes, aquelas pessoas que nós votamos, que nós escolhemos e colocamos nos lugares de destaque, como autoridade e liderança da nossa nação, quiseram algo mais, não se contentaram com aquilo que tinham e consequentemente abriram armadilhas. E sabe quem está pagando o preço disso? O povo. Só que muitas vezes nós criticamos o que está lá no palácio, nos palácios, mas cometemos pequenas corrupções aqui. Às vezes é o troco na venda da esquina. Cometemos pequenas corrupções que são desagradáveis diante do Senhor, e conquanto nós cometemos isso, mesmo que seja centavos, nós perdemos a autoridade e o poder de Deus na nossa vida. Criticamos os bilhões, mas fazemos vista grossa com os centavos. Não seja dono de coisa alguma. Quinta coisa, o nosso senso de posse traz consequências imensuráveis a nós e àqueles que estão à nossa volta.
Se você ler o versículo 25 comigo, o texto nos diz que Josué foi até Acã e falou: você trouxe uma calamidade a todo o povo, e hoje o Senhor trará calamidade a você. E Acã, a sua família, todos os seus animais, os seus pertences, os seus bens, todos foram apedrejados, e não apenas isso, foram queimados. Olha o cheiro de morte aí. Por isso que nós temos dificuldade com Josué capítulo 7, porque nós não queremos enxergar o nosso pecado, e tem muita gente morta espiritualmente, porque ainda não se dispôs a tratar e confessar os seus pecados diante do Senhor. A ganância, a cobiça, o egoísmo, a falta de fé, a falta de confiança tem se crescido de uma tal forma que Deus tem sido colocado de lado. Muitas vezes nós temos mais confiado em nossos recursos, em nossas reservas, em nossas habilidades, do que no Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Acã não tinha ideia, eu fico pensando que Acã talvez não tinha imaginado aonde o seu desejo de posse poderia o levar. O seu pecado custou-lhe a vida, custou a vida da sua família, e todo o seu povo sofreu com as consequências disso. Irmãos, definitivamente nós perdemos de vista o fato de que nossos pecados deixaram de gerar consequências em nós e em nosso entorno. Nós, o dia que se chama hoje, essa sociedade pós-moderna, essa igreja da pós-modernidade, ela tem vivido realmente sem ter a consciência de que os seus pecados continuam afrontando a santidade de Deus. Nós nos agarramos à graça, mas nos esquecemos que a graça nos traz responsabilidades. Usamos a mensagem da cruz e da graça para validar a nossa displicência com a nossa responsabilidade diante dos nossos atos. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos dar vazão à liberdade que nós recebemos em Cristo para a libertinagem. O quero a qualquer custo tem roubado do nosso coração a sensatez, e tem nos feito trilhar caminhos de corrupção, que tem levado o povo de Deus a pagar um preço muito alto. De novo, a graça nos perdoa, mas não nos exime das responsabilidades. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Nesta noite o convite a você é, vou recapitular, semana passada, primeiro voto, trate seriamente com seus pecados. Segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Confie no Senhor, porque quando o seu coração é tomado pelo senso de posse, você pode criar armadilhas no seu entorno, um campo minado pode ser construído na sua volta, e você pode pagar muito caro com isso, inclusive com a sua própria vida. E quando eu falo com a sua própria vida, eu falo que existem muitas pessoas que hoje estão mortos espiritualmente, não prova dos milagres de Deus, até conhece a palavra de Deus como Acã também conhecia, mas não tem vida para desfrutar a plenitude da vida de Deus em si. Não seja dono de coisa alguma. Quero convidar o louvor para cá e eu estou fechando. Acã, irmãos, é o outro lado da moeda do que aconteceu no Novo Testamento. Em Atos capítulo 5, nos conta a história de Ananias e Safira. A igreja apostólica tinha iniciado a sua própria era de milagres, de prodígios, vitórias e maravilhas. O crescimento da igreja era fenomenal. A igreja estava revestida da autoridade do Espírito Santo, até que os Acãs do primeiro século surgem. Como Acã, Ananias e Safira deixa que o senso de posse prevaleça sobre a sua fé e confiança em Deus. Como Acã, Ananias e Safira, eles viram, eles cobiçaram, eles pegaram, eles mentiram e morreram. Atos capítulo 5, depois você pode ler melhor aí, com mais calma. Se suas desculpas sobre a graça de Deus
ainda estavam firmes. Lembra que eu falei no início? Eu quero apresentar a você este casal, Ananias e Safira. Já estão vivendo debaixo da chamada era da graça. E mesmo debaixo desse tempo de graça, eles pagam um preço muito alto pelo senso de posse que eles tinham no coração, porque deixaram que o egoísmo, a cobiça, a ganância, a falta de fé e de confiança falasse mais alto. Lembra do que eu falei no início? O nosso Deus é um Deus de amor, cheio de bondade, graça e misericórdia, mas Ele é implacável e Ele leva muito a sério a sua palavra. De Gilgal, lugar onde Acã é morto, a Jerusalém, onde Ananias e Safira também são mortos, porque eles atentam contra o Espírito Santo. Os túmulos de Acã e sua família, de Ananias e Safira, nos lembram que o senso de posse pode arruinar a nossa vida, pode destruir a nossa família e pode levar o nosso povo à condenação e à derrota. Irmãos, é necessário vigilância para não sucumbirmos ante o anseio de possuirmos alguma coisa. A recomendação do apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz o seguinte: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. E às vezes a gente lê esse texto e a gente aponta diretamente para aquele que tem abundância, o rico, riquíssimo. Mas o rico que Paulo está falando aqui somos você e eu. Se você está assistindo essa live na sua casa, você tem o bastante para ser considerado alguém próspero hoje. Muitas famílias não têm condições de ter internet em casa para assistir uma live. Se você tem condições, você pode ser considerado alguém próspero. Ou seja, essa palavra de Paulo é para você, ricos neste tempo. Paulo não está condenando a riqueza, ou mesmo diz aos ricos para eles se sentirem culpados. Não, ele apenas está nos chamando a atenção para nós confiarmos não nas nossas riquezas, mas depositarmos a nossa esperança em Deus. Em Deus. Aonde está o seu coração, disse Jesus, ali está o seu tesouro. Ei, preste bem atenção, anote isso. Nada gera mais fracasso na nossa vida do que o sucesso. Nada. Pergunta para o jovem rico que Jesus encontra lá em Marcos 10. Riquíssimo, sucesso, mas um fracassado, porque Jesus dá um desafio a ele e ele não tem disposição para cumpri-lo e vivê-lo. Às vezes, irmãos, o senso de posse não está em nós termos algo, mas em nós sermos algo. Não é o dinheiro em si, mas o status. Tem gente que está brigando por causa de status. Não são os recursos que nós temos, mas a posição que nós queremos almejar a qualquer preço, a qualquer custo. Pecado diante de Deus. Não seja dono de coisa alguma. Este templo, esses irmãos, você aí em casa que é discípulo de Jesus e que serve nessa comunidade, você não pertence ao pastor Jonatas. Você não pertence aos pastores que já passaram por aqui, ou por aqueles que ainda vão passar. Você tem um dono sim, e o nome desse dono é Jesus. E se o pastor, seja ele quem for, em algum momento se achar dono dessa ovelha, ele está assinando atestado de fracasso e de derrota na vida dele, porque nós somos apenas administradores daquilo que Deus confiou na nossa mão, mas é dele, é dele. Você tem um dono e seu dono é Jesus. Para de ficar brigando por pouca coisa. Ai, o meu cargo, minha função, meu ministério, meu carro, ai, minha música. Para no nome de Jesus. Isso pode levar você a pagar um preço muito caro com a sua própria vida espiritual, como Ananias e Safira. Não é fazer para a glória de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer para a nossa própria glória, para nós sermos exaltados. Porque se o povo pudesse
para que o povo pudesse viver. Voltando um pouco para a história de Acã. Acã precisou morrer para pagar pelo seu pecado. E um monumento, o texto fala que um monumento foi erguido, foi levantado para a memória do que não se deveria fazer. No entanto, irmãos, para que eu e você pudesse viver, Cristo precisou morrer. Ele assumiu a nossa culpa. E isso deveria trazer no mínimo senso, não de posse, mas de gratidão e responsabilidade. E não foi um monumento de pedra que foi levantado, não, mas foi uma cruz. Eu sei que você em casa não consegue ver a cruz, mas foi uma cruz que foi levantada. Cristo foi levantado para que nós tivéssemos a memória de que o nosso pecado foi colocado sobre Ele, e agora nós temos a responsabilidade de viver o seu Evangelho. Abraçar a graça de Deus não nos torna isentos de nossos atos, mas nos torna co-participantes e responsáveis por um sacrifício eterno. Leve isso muito a sério, irmãos. Toda criança, quando ela vem ao mundo, ela já vem com a mãozinha fechada. E por muito tempo essa criança vai ficar gritando: é meu, é meu, é meu, é meu. Um senso de posse. É um sentimento infantil. Deus está nos chamando para amadurecer, para crescer na fé. Não seja dono de alguma coisa. Amadureça, cresça, faça esse voto. Esse senso de posse sempre vai fazer a gente olhar para as nossas mãos, para ver se aquilo que nós temos estão ali. Mas se nós tivermos a consciência de que todas as coisas são de Deus, inclusive a nossa vida, nós vamos deixar de olhar para as nossas mãos e nós vamos começar a olhar para as mãos dele, porque nós não vamos mais precisar nos preocupar, uma vez que há poder sobre a nossa existência. Curve a sua fronte. Nós vamos cantar essa canção, um pedacinho dela. E eu não posso encerrar este culto, passei um pouco do horário, me perdoe, mas a mensagem tem que ser entregue. Eu não posso terminar este culto sem lançar o chamado de Deus para a tua vida, no nome de Jesus, sem trazer o desafio do Senhor. Se até hoje você tem brigado por coisas, por status, você tem lutado porque você quer algumas coisas, e isso tem roubado de você a autoridade espiritual, é tempo de arrependimento. Se você quiser inclusive colocar aí no seu comentário, no chat do YouTube ou no Facebook: eu quero me repactuar com Deus, eu quero fazer um voto de não ser dono de coisa alguma, eu quero a partir de hoje deixar de ser alguém apegado às coisas. Eu quero não olhar mais para as minhas mãos, mas eu quero olhar para as mãos do meu Senhor. Eu não quero mais, como Acã, esconder os meus pecados na tenda. Eu não quero trazer sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha igreja iniquidade, mas eu quero ser vida, eu quero trazer bênção. Então é tempo de confessar os seus pecados diante do Senhor. Se você puder, se ajoelhe aí na sala da sua casa, se arrependa dos seus pecados, confesse o Senhor. O outro desafio é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Jesus está te chamando, Jesus está te convocando. Oh, aleluia! É hoje o momento, é hoje o dia. Renda a sua vida a Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Enquanto nós cantamos, você vai estar aí orando, você vai estar clamando ao Senhor, e depois nós vamos orar juntos. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim, tudo que há em mim,
queremos ofertar ao Senhor. Quero te ofertar, Mas ainda é muito pouco. mas ainda é pouco, Eu sei. se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo